Wi-Fi, Bluetooth, microscópio, CD, todas essas tecnologias comuns estão ligadas aos Países Baixos. Na década de 1990, engenheiros da organização holandesa TNO participaram do desenvolvimento dos primeiros padrões sem fio, que mais tarde serviram de base para o Bluetooth. E a tecnologia Wi-Fi se desenvolveu graças à colaboração da empresa NCR de Nijmegen e da Universidade de Utrecht, onde a transmissão de dados por rádio em curtas distâncias foi testada pela primeira vez. Mas se mergulharmos mais fundo na história, chegaremos ao século XVII, onde o holandês Anthony van Leeuwenhoek lapidava lentes por conta própria e montava um microscópio que permitiu ver bactérias e organismos unicelulares pela primeira vez no mundo. Foi ele quem se tornou o fundador da microbiologia. Mais tarde, no século XX, surgiu na Holanda o disco compacto, desenvolvido por engenheiros da Philips, que junto com a Sony estabeleceram o padrão do som digital. Todas essas tecnologias entraram tão profundamente em nosso cotidiano que quase esquecemos sua origem. Mas por trás de cada uma delas, há nomes específicos, laboratórios, universidades e quase sempre um endereço holandês. Como um país famoso por avanços científicos, aprendeu a extrair terra literalmente do mar e construir cidades onde, em teoria, deveria haver água. Cerca de 1/3 do território dos Países Baixos está abaixo do nível do mar. Na maioria dos países, isso causaria uma imigração em massa. Na Holanda, é um desafio de engenharia. Já no século XII, começaram a construir diques e drenar pântanos aqui, criando territórios únicos, chamados polders. Essas áreas de terra, cercadas por diques e drenadas por bombas, tornaram-se a base para a construção de cidades, estradas e fazendas. Um ponto de virada fundamental foi o projeto Delta, iniciado após a devastadora enchente de 1953. Naquela época, a força da natureza tirou mais de 1.500 vidas. A resposta foi o maior sistema de proteção contra a água do mundo. Diques, eclusas, barreiras marítimas, algumas das quais se fecham automaticamente quando o nível da água sobe. O país também conta com estações de bombeamento inovadoras e sistemas de controle das águas subterrâneas. Aqui, a água não é inimiga, mas uma força controlada. Os Países Baixos até exportam suas tecnologias de controle de enchentes para outros países, incluindo os Estados Unidos, China e Emirados Árabes Unidos. Os habitantes da Holanda vivem em terras que antes eram leitos de mares. Isso não é uma metáfora, mas uma conquista tecnológica. E se parece que a ousadia termina aqui, espere, porque a seguir vamos falar sobre como esse pequeno país alimenta metade do mundo. Todos os dias em Aalsmeer, perto de Amsterdã, acontece o que poderia ser chamado de mercado de leilão de flores. Milhões de rosas, tulipas e orquídeas passam por este centro, são selecionadas, avaliadas e enviadas para todo o mundo. Holanda, o maior exportador de flores de corte do planeta. Mas isso é só o começo. O país está entre os 3 maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. E, no entanto, sua área é menor que a do estado de Maryland. O segredo está na tecnologia. Fazendas verticais, estufas robotizadas, hidroponia e algoritmos de controle do microclima permitem colher o ano inteiro com consumo mínimo de água e fertilizantes. A Universidade de Wageningen é o carro-chefe da agrotecnologia. Aqui são criadas variedades resistentes à seca e a doenças e desenvolvidos sistemas de monitoramento autônomo das plantas. A agricultura na Holanda não é enxada e trator, mas sim satélites, sensores, biotecnologia e cálculos precisos. Tudo para alimentar o planeta. De forma ecológica, eficiente e lucrativa. Mas como o país se tornou tão influente? Talvez tudo tenha começado quando eles inventaram algo muito mais fundamental do que tecnologia, a economia. No início do século XVII, na Praça Dam, em Amsterdã, surge algo que mais tarde mudaria o mundo. A primeira bolsa de valores permanente da história. Aqui não se negociavam apenas mercadorias, mas também ações da Companhia Holandesa das Índias Orientais, a VOC. Essa empresa se tornou a primeira sociedade anônima do mundo com ações negociadas publicamente. Os investidores recebiam dividendos e instrumentos financeiros eram criados para proteger contra riscos. A bolsa funcionava com horário definido, tinha suas próprias regras e até permitia especulações. Tudo isso lembra a Wall Street moderna, só que um século antes. Os holandeses foram os primeiros a entender que dinheiro não é apenas ouro e prata, mas também confiança, cálculo e risco. O mercado de ações tornou-se a base para o comércio internacional, seguros e investimentos. Foi exatamente aqui que foram criados os elementos básicos do capitalismo financeiro. Esse sistema permitiu que a Holanda se tornasse o coração econômico da Europa por muitas décadas, direcionando capitais para navios, expedições e cidades do futuro.
Com dinheiro e tecnologia em mãos, os Países Baixos passaram para a próxima etapa. Os Países Baixos raramente são mencionados entre as potências espaciais, mas isso é só à primeira vista. No país, desenvolvem-se ativamente tecnologias sem as quais os satélites modernos seriam impossíveis. A empresa IC Space, de Delft, produz nanosatélites, pequenos dispositivos utilizados para monitoramento climático, comunicação e navegação. Esses satélites já operam em órbita em dezenas de países. As universidades holandesas colaboram com a Agência Espacial Europeia, participando de projetos de fotônica, observação da Terra e navegação orbital. Cientistas desenvolvem materiais, componentes ópticos e sistemas de comunicação capazes de operar em condições de vácuo e radiação. A indústria da fotônica também desempenha um papel importante. Empresas holandesas produzem lentes e microchips utilizados em satélites e telescópios espaciais. O país também participa do desenvolvimento de componentes para missões da ESA, NASA e empresas privadas. Seus equipamentos foram utilizados em estações orbitais, módulos de comunicação e de sensoriamento remoto. A abordagem holandesa para o espaço, não lançamentos espetaculares, mas tecnologias precisas que tornam possível a exploração do universo. Os holandeses implementam automação em todos os lugares, desde a agricultura até a infraestrutura urbana. No setor agrícola são utilizados robôs que analisam a saúde das plantas, removem ervas daninhas e colhem a safra. Esses sistemas funcionam com a ajuda de sensores e visão computacional, reduzindo a necessidade de pesticidas e de mão de obra. Na infraestrutura hídrica são utilizados inspetores autônomos. Eles escaneiam as superfícies internas dos tubos, detectam vazamentos e relatam danos em tempo real. Graças a isso, o tempo de reparo é reduzido e as perdas de recursos são minimizadas. Na indústria, funcionam plataformas Field Labs, zonas de teste onde são verificadas tecnologias de produção inteligente. Aqui são testadas linhas de montagem automáticas, análises preditivas e logística sem participação humana. A Holanda também está desenvolvendo ativamente veículos autônomos e microtransporte elétrico. Em alguns bairros, já foram lançados shuttles autônomos controlados por IA. Isso não é futurismo, isso já é a economia real. Robôs e algoritmos estão se tornando parte do cotidiano, e os Países Baixos são um dos países mais avançados da Europa nessa área. Máquinas, sensores e IA. Tudo isso funciona perfeitamente se você vive em uma cidade inteligente. E há cada vez mais deles na Holanda. Bicicleta na Holanda? Este não é apenas um meio de transporte, mas um sistema tecnológico completo. Mais de 35 mil quilômetros de ciclovias, vários túneis, pontes e até estacionamento para milhares de bicicletas. Algumas rotas são equipadas com sensores que ajustam a iluminação com base no tráfego, bem como contadores que registram o fluxo de ciclistas. Isso ajuda as cidades a gerenciar o tráfego, evitar congestionamentos e planejar novas rotas. Em Eindhoven, estão testando um revestimento de estrada que armazena energia solar e brilha no escuro. Em Utrecht, foi inaugurado o maior estacionamento de bicicletas do mundo, com sistema de navegação e segurança. Aplicativos inteligentes selecionam a rota ideal, levando em conta o vento, a temperatura e o nível de congestionamento. A bicicleta está se tornando parte do ecossistema digital da cidade. Graças a isso, os níveis de ruído, poluição e estresse nas cidades diminuem. A bicicleta é uma tecnologia para um futuro sustentável, e a Holanda é líder em sua implementação em larga escala. A Holanda é um dos países mais favoráveis da Europa para startups. Amsterdã está entre as 5 principais cidades de startups do continente. Aqui estão concentradas empresas de fintech que trabalham com blockchain, carteiras digitais e transferências internacionais. Entre os projetos mais notáveis está o sistema de pagamentos IDL. Mais de 70% dos pagamentos online do país passam por ele. A plataforma opera diretamente com os bancos e permite transferências instantâneas sem intermediários. Os bancos digitais estão se desenvolvendo ativamente na Holanda. Bancos, Knap e outros funcionam totalmente por meio de aplicativo. Aqui é possível abrir uma conta, investir, contratar um seguro sem precisar ir a uma agência. O governo não fica de fora. O programa Startup Delta oferece benefícios fiscais, ajuda na busca de parceiros e dá acesso a subsídios internacionais. Equipes jovens recebem apoio de universidades e investidores já na fase de ideias. E a infraestrutura desenvolvida permite testar hipóteses rapidamente, experimentar produtos e entrar no mercado. Isso cria uma cultura onde a inovação não é apenas incentivada, mas se torna parte do dia a dia. Mas para que as inovações tenham vida longa, é preciso um lugar onde elas se tornem realidade. Os holandeses criaram esses lugares, verdadeiras cidades de ideias.
O toque final do quadro do futuro são os parques científicos da Holanda. O mais famoso é o High-Tech Campus em Eindhoven. Ele é frequentemente chamado de o quilômetro quadrado mais inteligente da Europa. Mais de 200 empresas e grupos de pesquisa trabalham aqui. No campus, mais de 12 mil engenheiros, empreendedores e cientistas atuam. Entre eles estão funcionários da Philips, ASML, NXP e dezenas de startups. Todos eles trabalham lado a lado, trocando ideias e criando as tecnologias do amanhã. Outro centro é o Delft Technological Park. Ele está intimamente ligado à Universidade Tecnológica de Delft e se especializa em robótica, IA e sistemas de transporte sustentáveis. Os investimentos públicos em ciência superam 4% do PIB. As universidades de Twente, Wageningen e Delft aparecem regularmente nos rankings mundiais. As ideias não ficam retidas nos laboratórios. Elas se transformam em produtos, exportações e empregos. Essa abordagem fez da Holanda não apenas um centro tecnológico, mas um laboratório para o mundo inteiro. Assim terminou nosso passeio pelo país, onde a cada passo a ciência encontra a prática. Onde a tecnologia não está nas nuvens, mas sob nossos pés, circula nas ciclovias e voa para a órbita. Isto é a Holanda. Um pequeno país com alcance global.